Olá, bom dia, um abençoado domingo para você, para toda a sua família. Eu gostaria de começar o programa Um Passo de Fé hoje, deixando com você um versículo da Palavra de Deus que diz que a tristeza pode durar uma noite toda, mas a alegria vem sempre ao amanhecer. Talvez a sua noite esteja se prolongando por meses, anos, mas há uma promessa que o sol vai brilhar na vida daqueles que esperam em Deus. Talvez esses sejam dias de tribulação, de angústia, de medo, de necessidade, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo, o sol da justiça, quer aparecer na sua vida, na sua história e transformar completamente o seu caminhar. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Jeremias capítulo 5 é uma palavra muito pesada, porque é um texto em que Deus diz que Israel passaria por grande aflição. E passaria por grande aflição porque a nação estava desviada do Senhor, e não apenas a nação, mas também os profetas e os sacerdotes estavam comprometidos com a mentira. E por conta disso, a vara de Deus fustigaria. Nós somos um povo espiritual, nós precisamos ter discernimento e visão espiritual. As coisas que estão acontecendo na nossa nação são mais do que uma sucessão de más coincidências. Não falo apenas do desgoverno, da pobreza de novo ameaçando as famílias brasileiras, catástrofes naturais, como aquela que aconteceu recentemente em Mariana, cujas consequências para a natureza e para a vida de tantas pessoas, para serem extintas, vão durar, na verdade, as consequências vão durar por muitos anos. Nossa nação está sendo visitada por pestes, enfermidades descontroladas, doenças que até bem pouco tempo não eram conhecidas, estão se manifestando em epidemia na nossa nação. Os jornais de hoje já estampam que muitas mulheres grávidas estão procurando o aborto, cometendo, para mim, o pior de todos os pecados, com medo de que lhes nasça um filho com microcefalia. Deus está fustigando o Brasil. Deus está visitando o Brasil com a sua vara. Porque, apesar de que nas últimas décadas a nossa nação tenha sido visitada com o Evangelho, com muitos movimentos do Espírito Santo, apesar de que a maioria absoluta dos brasileiros teve acesso à palavra de Deus, bem ou mal teve acesso, apesar de todo o investimento que Deus tem feito para que nós nos tornemos uma nação digna, nós temos feito escolhas para longe de Deus. O Brasil, depois de tanto investimento do Senhor, é mais corrupto, é mais imoral do que antes. E por conta disso, fruto das nossas próprias sementes, o Senhor está fustigando essa nação. E com muito temor, amados, eu falo isso, e não falaria se não estivesse debaixo de uma pressão muito forte do Espírito Santo para comunicá-lo. Os próximos tempos serão piores ainda. Na verdade, uma multidão de sacerdotes que estão servindo a Mamon em nome de Jesus. Jesus é apenas um pretexto para que a velha ambição que costuma tomar o coração do ser humano continue reinando. Se nós queremos ser um sacerdócio real, digno, nós precisamos entender que o altar, antes de ser um lugar de bênção e provisão, ele é para nós. O altar, antes disso, é um lugar de entrega. É um lugar onde nós depositamos a nossa vida, onde nós nos rendemos, onde nós nos submetemos ao Senhor, onde nós permitimos que a vontade dEle suplante a nossa. É o lugar onde recebemos o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é um Espírito generoso,
Ele diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é uma igreja que é atraída pelo brilho da prata. Não são pastores que só falam e só pensam em dinheiro que vão mudar a nossa nação. Mas um povo que é atraído pelo brilho da glória de Deus. E que pela glória de Deus é capaz de abrir mão do seu conforto, dos seus direitos. Aqueles homens, eles eram tão desprovidos de temor, que eles eram capazes de misturar o seu serviço sagrado com a imoralidade. Ainda no capítulo 2, versículo 22, diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses homens prostituíam a porta da tenda da congregação. Na saída da igreja, a imoralidade já os esperava. E eles se entregavam a ela. E eles manchavam o altar. Nós vivemos numa geração terrível, uma geração erotizada. Em todos os lugares por onde andamos, a imoralidade é esfregada na nossa cara. Mas isso não dá a nenhum de nós aqui que serve o Senhor a permissão de nos curvar diante dela. Fomos chamados para uma vida santa. O apóstolo Paulo diz que todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se une a uma prostituta peca contra o corpo. E desde que você se converteu a Cristo, seu corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa entender isso. E quando a palavra de Deus fala de imoralidade, da ofensa que a imoralidade traz ao Senhor, está falando de toda forma de imoralidade. Está falando da prostituição em si, que era o caso. Está falando da pornografia. Está falando do adultério. Está falando da fornicação. Está falando do homossexualismo. Meus irmãos, é verdade, nós precisamos sentir vergonha diante de Deus, porque a nossa nação é conhecida na terra como uma das nações mais imorais do mundo. Milhares e milhares de estrangeiros vêm ao Brasil nessa época agora, então será uma invasão em busca de prostituição, e a encontram. Precisamos sentir vergonha, sim, dos carnavais, das paradas gay, sexo a céu aberto. Mas nós precisamos sentir vergonha da imoralidade que se pratica à porta da casa de Deus, às vezes dentro da casa de Deus. Porque também na igreja, todas essas coisas que mancham a nossa nação estão presentes. Muitos dos homens e das mulheres que saem de um culto arrepiados, chegam em casa e mergulham nos seus computadores, numa pornografia terrível. O adultério, a quebra de uma aliança. Deus é Deus de aliança. Se nós compreendêssemos isso, nós guardaríamos os nossos casamentos com muito mais intensidade e zelo, porque Deus é um Deus de aliança, Ele não admite a quebra de uma aliança. Mas muitos dos sacerdotes de hoje quebram as suas alianças. E quando eu falo do adultério, não estou falando apenas daquele que furtivamente, escondido, deixa a fidelidade da sua casa e vai buscar uma outra experiência. Porque também é adultério aquele que se comete legalmente.
segundo a palavra de Deus. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, por não estar feliz, por ter os seus desafios no casamento, resolve abandonar o seu casamento, se divorciar. E depois conhece outra pessoa, e vai a um cartório, e faz um novo casamento. Bom, isso é diante dos homens, porque diante de Deus é adultério, aquela primeira aliança, clama. Sempre quando eu falo disso, eu às vezes não tenho cuidado de abrir o parêntese e dizer que há situações, nós conhecemos a Bíblia, há situações em que um segundo casamento é permitido, quando houve traição, quando o crente foi abandonado, e só. O resto é invenção dos homens. E a palavra de Deus diz que os impuros, os adúlteros, os efeminados, não herdarão o reino dos céus. Ofende a Deus. Mas alguns dos maiores expoentes, alguns dos líderes, daqueles que são seguidos por multidões na igreja brasileira, já estão no segundo, no terceiro casamento. E a igreja, de uma forma geral, diz normal. E por conta dessa contaminação, o altar de Deus é ofendido. Eu disse que eu tinha uma palavra séria para repartir com você. Talvez você tenha sido motivado a fazer parte de uma igreja, dessa igreja, você que me assiste pela internet, pela televisão, porque você descobriu que sem Deus você não pode prosperar. É verdade, nós precisamos de Deus para prosperar, para viver uma vida abençoada nessa terra. Mas aqui a gente conta a verdade toda. Você foi chamado, não apenas para ser abençoado, mas você foi chamado por Deus para entregar a sua vida no altar e morrer para si mesmo. E viver em função daquilo que Deus quer. O resto é religião. Mas uma boa parte da igreja, como acontecia nos tempos de Eli, mistura o sagrado com o profano. E tudo isso acontecia debaixo de uma passividade, de uma indisciplina. Na verdade, Eli, que era o líder e que diretamente, Eli não tinha esse comportamento. Nós não vemos em nenhum momento Eli sendo acusado pela palavra de Deus de ser ganancioso, de roubar as ofertas ou de prostituir-se. Não. Mas o ministério de Eli foi cortado. A sua unção foi retirada. Porque o pecado que Eli cometeu foi a sua passividade. Fazer vistas grossas. Não usava da sua autoridade para tratar os filhos. Ele deveria ter os arrancado do altar, mas não fez. Por isso Deus os julgou. No capítulo 3, versículos 13 e 14, vem uma palavra do Senhor contra Eli. E Deus diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ou seja, uma classe sacerdotal que, além de pecar, quem tinha autoridade para tomar providências não tomava, fazia vistas grossas. Irmãos, nós precisamos ser tomados de um zelo do Senhor. Nós vivemos debaixo da graça. A graça é o perdão de Deus, a graça é o favor de Deus. Sem a graça nós não tínhamos condição nem de mencionar o nome do Senhor. Foi a graça que nos salvou e nos deu uma nova oportunidade. Mas, por favor, não confunda a graça. A graça não transformou Deus num bonachão que não se importa com o pecado.
A graça não é uma concessão para você pecar sem culpa. Não, a graça é o poder de Deus liberado sobre a sua vida para que você tenha uma vida de vitória contra o pecado. Isso é a graça. E nós não podemos fazer vistas grossas. Nós precisamos zelar pela igreja. Muitas vezes dentro da casa de Deus, por favor, não fique olhando apenas para fora, porque essas coisas das quais eu estou falando também acontecem aqui. E nós aqui, os seus pastores, temos nos esforçado para não sermos comparados a Eli, de fazermos vista grossa sempre, sempre. Quando temos conhecimento, buscamos tratar. Mas muitas vezes o pecado é escondido, é acobertado. Pessoas sabem, mas não se pronunciam. E assim vamos ofendendo ao Senhor. Nós já tivemos situações, algumas das denominações evangélicas do Brasil, algumas fortes, grandes, são verdadeiros ministérios de vistas grossas. Nós já tivemos que tratar situações na cidade, irmãos, desculpa, eu estou rasgando um pouco a situação para que você tema. Pastores vivendo em adultério. E quando nós sabemos, e já aconteceu mais de uma vez aqui nessa cidade, buscamos a liderança daquela igreja e dizemos, olha, não temos autoridade para tratar, mas vocês têm. Há um pastor aí se envolvendo com uma mulher que não é sua. E sabe qual é a solução de muitas igrejas? Transferir o pastor. Primeiro botar panos quentes para que ninguém saiba. Se não é possível, tira daqui e leva o adúltero para ser pastor em outro lugar, onde ninguém o conhece. Eu não estou falando de uma coisa rara. Eu estou falando, às vezes, do modus operandi de determinados ministérios. E eu pergunto, como Deus pode considerar um sacerdócio corrompido como esse? Como uma nação vai levar a sério uma igreja que é capaz de viver essa dicotomia, essa incoerência? Como a nossa voz profética vai ecoar no coração daquele que está preso no pecado, se as coisas que ele faz são facilmente achadas no meio de nós, os que dizemos ser o povo de Deus? Então, pela indisciplina, aquilo se tornou normal. O pecado maculava o altar, normal. Vamos para o próximo capítulo, para a próxima encenação. Por isso Deus algumas vezes grita. Essa situação de Israel aconteceu muitas vezes na história. Esse povo se aproxima de mim, com seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim, reclamou o Senhor algumas vezes. Está reclamando hoje. Tudo isso acontecia também como consequência de uma pobreza na palavra. No capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, por favor, ache na sua Bíblia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Aqui nós começamos a entender o porquê. Havia uma falta de palavra. A palavra de Deus era rara. Apesar de que a máquina da religião funcionasse da mesma maneira, os rituais eram feitos, mas a voz de Deus não era ouvida, porque não era buscada, porque não era respeitada, porque não era bem-vinda, porque não era conveniente. Por isso Deus não falava.
E tem tudo a ver com o que nós vivemos. Porque nos nossos dias, nessa nação, quanta coisa tem sido jogada sobre o povo dos púlpitos. Mas a palavra é rara. Esta mensagem continua no próximo domingo. Eu sei da seriedade dessa palavra, é com muito temor que eu a transmiti à igreja, que nós a estamos veiculando aqui pela TV. Na verdade, nós precisamos entender o que está acontecendo com o Brasil. Deus está fustigando essa nação por causa das suas escolhas. E grande parte da responsabilidade é nossa, nós os que conhecemos a Deus, nós os que conhecemos a palavra. E muitas vezes, como aqueles sacerdotes corrompidos, não temos levado Deus a sério. Essa palavra é uma palavra de arrependimento, não é uma palavra de acusação. Quem acusa a igreja é Satanás. Eu sou parte da igreja, sou um profeta de Deus. Estou compartilhando aquilo que o Espírito Santo tem me revelado, como eu disse, com muito peso no meu coração. E o que eu quero com isso? Em primeiro lugar, me dirigir a você, que é pastor. Muitos pastores acompanham o nosso programa. É hora de nós revermos, de nós avaliarmos quanto de fidelidade, de verdade há no Evangelho que nós pregamos e praticamos. Nós não estamos aqui para manter o nosso povo por ilusões, baseado em superstições, mas pelo compromisso com a palavra e pela salvação através de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Eu quero me dirigir também a você que, não sendo pastor, é servo de Deus. Que tipo de vida cristã você tem vivido? O lugar onde você congrega é um lugar onde a palavra de Deus é respeitada ou é simplesmente manuseada de acordo com a vontade dos homens? Você é responsável pelas suas escolhas. Eu tenho responsabilidade ao liderar uma igreja e tenho responsabilidade ao escolher a liderança que está sobre mim. Porque, afinal de contas, se eu errar o caminho, Deus não vai cobrar de outra pessoa, Deus vai cobrar de mim. Então, essa é a mensagem. E por fim, eu quero me dirigir a você que nunca fez parte da igreja, nunca frequentou uma igreja evangélica, ou até frequentou e saiu decepcionado com todas essas coisas que eu estou aqui admitindo existem no nosso meio. Olha, as decepções não te dão o direito de rejeitar a palavra de Deus. Até porque, como você vai ouvir na próxima edição com mais clareza ainda, Deus sempre tem preservado um remanescente. Há muitas igrejas evangélicas fiéis à palavra do Senhor, ministérios sérios, santos, e, portanto, você certamente, se buscar, terá um lugar para frequentar, e não apenas frequentar, mas um povo com o qual você possa fazer aliança e ali ser pastoreado. Nosso compromisso como comunidade cristã de Ribeirão Preto é fazer parte desse remanescente de fiéis, dessa geração que eu creio vai crescer com muita seriedade, levando a palavra de Deus e a vida cristã muito a sério. E à medida que esse volume cresce em nossa nação, nós vamos ver esse jogo mudando e Deus retirando a vara de disciplina. Mas não se esqueça do que você está ouvindo. Quando começar a ler nos jornais e quem sabe até a sentir na pele a dor das tragédias, se lembre, isso está acontecendo com o Brasil porque nós não temos levado o Evangelho a sério. Essa é a mensagem. Eu gostaria de orar com você e por você, mas especialmente de orar pela igreja e pelo Brasil. Se você pode me acompanhar nessa oração, por favor, coloque toda a sua fé e o seu quebrantamento nisso. Meu Deus, nós estamos confessando as nossas mazelas, os nossos pecados, temos falhado. Como teu povo, não temos revelado com nitidez e fidelidade aquilo que está na tua palavra. E nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Sabemos que tu és justo quando tu permites que o Brasil seja fustigado pelos problemas, pelas catástrofes, pelas pestes, porque afinal de contas essa nação e nós, junto com ela, temos escolhido o mal. Mas queremos, através
da nossa oração nos humilhar, Senhor, e pedir perdão, e pedir que o Senhor mude o coração da igreja, que o Senhor fale àquele que está enganado ou àquele que não está enganado, mas que não tinha sentido ainda o peso dos seus erros, e que Tu levantes uma nova geração, uma geração de cristãos, de crentes fiéis e dignos de levar o Teu nome sobre si, Pai. Eu oro por essas pessoas que estão recebendo essa ministração, que o Senhor lhes dê discernimento para entenderem que há um verdadeiro evangelho e é possível optar por ele. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Você entendeu o propósito. Nós queremos buscar a Deus e queremos que Deus se agrade do que fazemos para Ele. Por que você não vem conosco? Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Uma igreja séria. Somos gente, mas levamos a palavra e o Senhor a sério. Nós convidamos você para estar conosco aqui, conhecer essa família e edificar a sua fé de acordo com a verdade. Nosso templo fica à Rua Japurá, 829, no Ipiranga. E nós nos reunimos aqui em muitas ocasiões, especialmente aos fins de semana, domingo, 9 da manhã e 19 horas, são os nossos cultos principais, as grandes celebrações da família. Mas nós estamos espalhados por toda a cidade, temos centenas e centenas de células, que são grupos caseiros que se reúnem para também estudar a Bíblia e orar. E se você vier, você vai gostar e vai encontrar aqui uma boa referência para a sua fé. Que Deus te abençoe, ore muito, sonde o seu coração, escolha servir a Deus com integridade. Tenho certeza que você gostou daquilo que você assistiu, mas eu preciso dizer a você que há algo ainda melhor do que simplesmente assistir um programa. É estar com a gente nesse ambiente de fé, de alegria, de unção, de milagres. Por isso eu quero te convidar a estar aqui com a gente na Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, em um dos nossos cultos, ou se você mora em outra cidade, aqui no seu vídeo. Há endereços, há telefones, de lugares como esse, onde a palavra de Deus é pregada, onde você pode receber uma oração, ser abençoado, ser edificado. E assim passar uma semana cheio da presença de Deus. É exatamente isso que eu desejo para você, para esta próxima semana. Uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vida. Fique debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo.